Leitura do livro de Eclesiástico. O Senhor é um juiz, que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta a súplica dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão nem da viúva, quando desabafar em suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido. Será bem acolhido às suas súplicas. Subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavra do Senhor. Do seu servo, o pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Por estar sempre em minha boca, minha alma se glorifica no Senhor, e ouça os humildes e se alegrem. O pobre Deus e Ele escuta. Seus servos, a sua face com as mãos, sua lembrança, amam justos o Senhor, todos escutam, e de todas as angústias os liberta. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O coração fiel nele está perto, e conforta o espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem Ele espera. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá que não lhes seja levado em conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente.
e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra. A palavra de reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, outro era cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Podemos nos assentarmos, por gentileza. Tem muita gente em pé nas laterais. Eu convido as nossas rosas, as velhas, tá? As nossas rosas velhas. Quem são as nossas rosas velhas? Para virem aqui. Vocês não se importam de sentar no chão? Então, os nossos jovens do EJC, então, por favor, venham aqui à frente. Podem ficar aqui no altar de Nossa Senhora, por favor. Dar lugar às pessoas que estão em pé, por gentileza, mostrar que os nossos jovens são educados, né? Tem muita gente de pé. Então, as nossas rosas do EJC Boa Viagem, por favor. Então, podem vir aqui para frente. Se não tiver espaço aqui no presbitério também, tem lugar para que todos nós possamos estarmos melhor acomodados para esta celebração. Vamos lá, muito bem. Então, quem está de pé já tem um lugarzinho para sentar-se. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. A liturgia deste 30º domingo do tempo comum propõe uma leitura para nós já bem conhecida, certo? A parábola do fariseu e do publicano, né? Que duas realidades distintas, certo? Fariseu, e é um texto que só quem é que traz esse texto? Mateus traz esse texto de hoje que nós acabamos de escutar? Não. Marcos traz? Também não. Só Lucas traz essa narrativa, apresentando-nos o fariseu e o publicano. Então, essa leitura, este evangelho que nós acabamos de escutar é exclusiva de Lucas.
Porque Lucas, ele é fantástico, os outros também são. Mas Lucas, ele traz como centralidade do seu evangelho 2 pontos cruciais na vida de Jesus. Um deles é a oração. É a oração, certo? E o outro é Jesus sentado à mesa. Por isso que vamos escutar muitas vezes dizendo que Jesus era comilão e beberrão. Porque é Lucas que nos apresenta Jesus várias vezes assentado à mesa, comendo com as pessoas. Os outros nem tanto, mas Lucas, ele é uma das características de Lucas, apresentarmos Jesus rezando e Jesus comendo, Jesus à mesa. Pois bem, então como é característica dele, e nós podemos percebermos que Jesus ele está subindo para Jerusalém. E aí, desde o início do Evangelho de Lucas até o seu término com a morte e ressurreição do Senhor, nós podemos então perceber que este caminho que entre o início e o término, existe o que nós chamamos da vida pública de Jesus. E nesta vida pública de Jesus, nos apresentada por meio de Lucas, nós percebemos aquilo que eu já falei, Jesus sempre rezando, sempre orando. Lucas nos mostra que Jesus é um homem íntimo de Deus, íntimo. E estamos aqui no capítulo 18º, e o capítulo 18º, ele é praticamente composto de 2 parábolas. Quais? A de domingo passado, que nós escutamos. Qual foi o evangelho de domingo passado? Cri, né, minha gente? Ô povinho difícil, só Jesus para ter misericórdia, né? As músicas do mundo, todo mundo sabe, mas o evangelho de domingo passado que nós celebramos, rezamos principalmente as novas rosas, que nós trabalhamos bem, da viúva lá insistente diante do juiz, né? A viúva diante do juiz. Então, nos convida à oração, a orar sempre. E o evangelho de hoje, então praticamente o capítulo 18º de Lucas é somente essas 2 parábolas, e voltadas então para quê? Para a vida de oração. Jesus nos mostrando que nós devemos rezar, a importância da oração, a oração como alimento da nossa alma, do nosso espírito. Mas tem gente que só Jesus na causa, mas tudo bem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, então, essa narrativa de hoje, ela então, Jesus a caminho de Jerusalém, reúne os principais ensinamentos de Jesus, os quais encontram-se dentro da dinâmica de Lucas, mais uma vez, vou repetir, a oração. E Jesus então sentado à mesa, Jesus comendo. Mas aqui iremos tratar somente da oração. Então, o tema central, já falei do capítulo 18, é sobre a oração. Já falei, corresponde então, embora esse tema receba um destaque especial no capítulo 18, este que nós acabamos de escutar, é importante ressaltar que a oração é um dos principais temas do Evangelho de Lucas. Então, convém recordar que Lucas apresenta entre o batismo, ou seja, o primeiro capítulo dele, e o último, a ressurreição. E aí vem capítulo 3º, versículo 21, capítulo 5º, 16, capítulo 6, 12, capítulo 9, 28 a 29, capítulo 11º, versículo 1º, capítulo 22, 41 e 23, 46. Estes são os capítulos e os versículos os quais, por meio de Lucas, nós podemos perceber que Jesus está rezando, Jesus está orando. Então, e aqui nós temos 7 vezes. E aí Lucas faz isso propositalmente, porque 7 é a conta da perfeição. Ou seja, Deus é perfeito e quem ora vai caminhando, quem reza vai caminhando para uma vida de perfeição. Claro, só seremos perfeitos quando já estivermos na glória. Enquanto estivermos aqui agora, estamos no caminho
da perfeição. Por isso, então, percebemos essa insistência de Lucas no rezem, orem. Está feliz? Reze. Está triste? Reze. Tenho que comer? Agradeça. Não tenho que comer? Peça. Então, percebem a insistência de Lucas neste caminho da oração, que foi o caminho que Jesus fez, ensinando-nos também a fazermos o mesmo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Lucas quer mostrar que toda a vida de Jesus foi marcada e conduzida pela oração. Jesus não fazia nada sem antes rezar. Podem prestar atenção que antes de Jesus multiplicar os pães, antes de Jesus curar alguém, depois que Jesus curava, depois que Jesus multiplicava os pães, o que era que ele fazia? Ele se retirava. Ou ele subia a montanha, ou ele entrava numa barca e se afastava, para ficar sozinho com o Pai, ensinando-nos a fazer o mesmo. Porém, não é o que acontece muitas vezes. Tem gente que vai à missa somente ao domingo e está dizendo: ainda estou no lucro. Se isso é seu lucro, você está perdido, está perdida, viu? Não reze mais vezes não. É o principal, e a missa aos domingos é o principal. Porém, nossa vida não deve, a vida do cristão não deve restringir somente aos... E outra vez, e vai à missa, mas sai da missa, não sabe nem o que foi que celebrou. Muitos de nós. Piorou ainda, mais ainda, piora a situação. Então nós devemos celebrarmos cada Eucaristia, estarmos nessa nossa oração comunitária, que aqui nós estamos em uma oração comunitária, e possamos então nos fortalecermos dela para a semana que nós iniciamos, certo? E aí cada dia da semana lembrarmos do Evangelho, da primeira leitura, ou do Salmo que nós celebramos no domingo. Então, quando acontecer uma coisa boa durante essa semana, obrigado, Senhor, lembrar de agradecer. Aconteceu uma coisa ruim, obrigado, Senhor, muito obrigado, né? A música tema do nosso encontro esse ano, qual foi? Estão tão fracos que nem a música tema esse povo lembra, misericórdia. Então, gente, tá difícil, viu? Vai ter que fazer o encontro de novo. Vai não, só ano que vem, pelo amor de Deus, só ano que vem. Então, Romanos 5, que nos diz o quê? A esperança não engana. Estamos no ano santo da esperança. Mas tem uma parte que é muito bonita dessa canção, que vai dizer: eu vou dançar sobre toda dor, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que fantástico. O Senhor nos dá, devemos agradecer. O Senhor, até porque Ele não tomou, Ele pegou o que era dele. Nós que nos apropriamos do que é do Senhor, porque nem a nossa vida é nossa, é de Deus. Então, não é o Senhor que tomou, Ele pegou de volta aquilo que é dele. Mas nós, na nossa arrogância, na nossa prepotência, pensamos que a nossa vida é nossa. Não, ela não nos pertence, ela é de Deus. E Ele, no momento certo, Ele vai chamar-nos de volta. Assim como o que Ele nos dá não é nosso, é dele. E se Ele tomou, porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Por isso então, essa música que é Romanos 5, mas aí esse Senhor Deus, Senhor tomou, é extraído do livro de Jó, que Jó então faz a oração dele, depois que o inimigo faz de tudo com o Jó, e ele lá sereno, tranquilo: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa deve ser a nossa oração, meus irmãos e minhas irmãs, de todos os dias, porque nada é nosso, repito, nada do que nós temos no aqui e no agora, Ele é nosso. Então, que por meio desta Eucaristia, meus irmãos e minhas irmãs, dessa insistência do Senhor, nos chamamos para uma vida de oração, uma vida de intimidade. Nosso Senhor não quer jovens mais ou menos não, tá? Nosso Senhor ou é sim ou é não, e de preferência é o sim, certo? Mege, o Senhor quer o mege do sim, sempre o sim.
o nosso sim diário, mesmo na nossa dor, mesmo no nosso sofrimento, podemos então agradecer ao Senhor por tudo. E a oração, a intimidade, é que nos dá essa capacidade, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso a insistência da liturgia da palavra. Já 2 domingos, o Senhor então nos chamando a atenção para uma vida de oração. E aí, depois de tudo isso, como anda a nossa vida de oração? Você tem rezado em algum outro dia que não seja o domingo? Você tem buscado se encontrar com o Senhor diariamente? Assim como você toma café da manhã, almoça e janta, que você não fica sem, que eu sei, tudo gordo. E no encontro, tá, minha gente? Tudo gordo. Ou de budião, tudinho. Porque só comiam e choravam esses jovens, final de semana passado. O povo para comer e chorar foram eles, tá? No encontro do domingo passado. Então, assim como não ficamos sem o nosso alimento, do nosso corpo, do nosso biológico, não podemos ficarmos sem a nossa vida de oração diária. É ela que nos sustenta, meus irmãos e minhas irmãs. É ela que nos coloca de pé diante das dificuldades da vida, diante da dor, do sofrimento. E é isso então que a liturgia da palavra, que o Senhor nos apresenta hoje. Oxalá que possamos sairmos desta Eucaristia cheios do Espírito Santo de Deus e levando e saindo com essa certeza na nossa mente e no nosso coração. Eu tenho que ser um homem de oração, eu tenho que ser uma mulher de oração, porque sem oração eu não sou nada. Eu até posso tentar ser alguma coisa, mas eu não vou ser nada sem a minha vida de oração. Que o Senhor nos ajude nesta nossa caminhada, que o Senhor nos fortaleça, meus irmãos e minhas irmãs, nessa semana que não é fácil. E aí, de maneira especial, aos nossos jovens que fizeram o encontro. Foi fácil essa semana, depois de ter até água nas mãos, gente, esse povo tinha, estavam tratados como reis e rainhas, no final de semana passado. Foi fácil essa semana, depois do encontro? Voltaram para a vida real, né? A vida real é dura, iremos sim passarmos por muitos momentos difíceis, mas se o Senhor está conosco, e somos íntimos e íntimas dele, nós iremos ultrapassar todas as barreiras que por acaso estiverem à nossa frente, meus irmãos e minhas irmãs. Tenham certeza disso, que nós iremos ultrapassarmos toda a dor, todo o sofrimento, todas as adversidades das nossas vidas, se estivermos em Deus e com Deus. Caso contrário, iremos estarmos no chão, que é como o inimigo nos quer, prostrados, mas o Senhor nos quer de pé, cabeça erguida, coração tranquilo. Fora de nós pode estar acontecendo um vendaval, como chama aquele? Um furacão, não, um tsunami, um tornado, mas dentro de nós a calmaria, um lago sereno, tranquilo, e fora de nós um tsunami pode estar acontecendo, mas o Senhor quer que sejamos dentro de nós um lago tranquilo, mas só estaremos assim se tivermos uma vida de oração. Caso contrário, o nosso interior também será um tornado constante, e iremos sair dando raquetada em todo mundo, né? Não só em nós mesmos, mas também em todo mundo que estiver ao nosso redor. Que o Senhor nos ajude, que essa Eucaristia nos alimente e nos fortaleça nesta nossa caminhada de oração, de homem e mulher que oram, que rezam a Deus todos os dias, que não é soberbo igual o fariseu de hoje, né? Batendo no peito: ó Senhor, eu faço isso, aquilo outro. E o outro publicando lá, né? Ó Senhor, misericórdia, sou pecador. E a nossa oração, e sejamos diante do Senhor na humildade. Por isso o Evangelho termina: quem se exalta será humilhado, e quem é humilhado será elevado. Então que a nossa oração seja simples, seja humilde diante do Senhor, e Ele já está escutando o nosso clamor, a nossa oração. Tenha certeza disso.
meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai. Dom diário de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, a oração humilde e confiante é sustentáculo da vida cristã. Dirijamo-nos, pois, a Deus com humildade e confiança, dizendo: acolhei, Senhor, a nossa prece. Para que a Igreja, em sua missão evangelizadora, seja sustentada pela oração e se deixe conduzir sempre pelo sopro renovador do Espírito Santo, rezemos ao Senhor. Acolhei, Senhor, nossa prece. Para que as autoridades públicas governem com justiça e atenção ao clamor dos pobres, promovendo políticas que garantam dignidade e vida para todos, rezemos ao Senhor. Acolhei, Senhor, nossa prece. Para que, em nossas comunidades, a oração brote de um coração humilde e confiante, como o do publicano do Evangelho, e nos aproxime verdadeiramente de Deus, rezemos ao Senhor. Acolhei, Senhor, nossa prece. Pelos jovens do EJC Boa Viagem, especialmente neste dia dedicados a eles, que sejam fortalecidos na fé, encontrem apoio em suas vocações e sejam luz no mundo, atuando com alegria e coragem na missão da Igreja. Rezemos ao Senhor. Acolhei, Senhor, a nossa prece. Para que todos nós aprendamos a reconhecer nossas fragilidades diante de Deus e a não julgar os outros, confiando sempre na misericórdia do Pai. Rezemos ao Senhor. Acolhei, Senhor, a nós. Rezemos também pelo movimento eucarístico jovem, para que sejam fortalecidos cada dia da vida de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que o movimento cresça, como eu falei, não só em quantidade, mas sim em qualidade, de jovens eucarísticos, para eucaristizar este mundo. Que o Senhor os abençoe, os proteja, abençoe e proteja também vossas famílias. Rezemos. Acolhei, Senhor, a nossa. Acolhei, Senhor, estas preces que vos dirigimos com fé e ajudai-nos a viver sempre em comunhão convosco, na humildade e no serviço aos irmãos. Por Cristo nosso Senhor.